uma igreja que iniciou na garagem de uma casa, com o sonho de Deus no coração de um casal, impactando vidas, impactando pessoas nessa caminhada. E hoje temos números grandes de pessoas aqui em nossa igreja e comemoramos os 16 anos de um sonho de Deus no coração do pastor Jefferson e da Claudinha. E hoje a gente está com eles aqui, pastor Jefferson e Claudinha, para falar um pouquinho dessa história, para falar um pouquinho de como foi o chamado de Deus na vida de vocês, de como que foi construída essa história, né? Eu não sei se vocês imaginavam que vocês estariam aqui agora comemorando esses 16 anos, mas eu queria perguntar para vocês, como que vocês chegaram até aqui em Cascavel, como que inicia essa história da Igreja Batista do Paraná, que depois virou Nova Igreja Batista, como que iniciou essa história de vocês aqui em Cascavel? Primeiramente, boa tarde, querida igreja, a todos vocês que estão nos assistindo. Nesse momento, é uma alegria poder relembrar tudo isso, a gente vendo esses vídeos das pessoas que estiveram lá no início desse momento tão marcante na nossa vida, a gente se emociona. Vou deixar a Claudinha dar uma boa tarde aqui também. Boa tarde, gente. Só isso? Mas você perguntou, Felipe, sobre... Como que vocês chegaram aqui em Cascavel? Como nós chegamos aqui? Eu vim transferido, né, de Manaus, e a família toda veio de Manaus para cá. E até é interessante porque, na verdade, a gente queria ir para Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul. E estava tudo certo, e de repente mandaram a gente para Cascavel, e eu não entendi o que aconteceu, mas Deus sabe de todas as coisas. A gente conversou sobre isso, né? Vamos ligar para Brasília, vamos correr atrás disso aí, o porquê que aconteceu isso, estava tudo certo, e mandaram a gente para Cascavel. E depois a gente entendeu que não precisava fazer isso, entregar para o Senhor, entregar para Deus mesmo. E a gente veio para Cascavel e tudo aconteceu. Então, realmente era um plano de Deus, porque se você for lá para Campo Grande está lotado de igreja. Cascavel era um local que, embora a gente não tivesse esse plano de iniciar a igreja aqui, a gente não veio para cá para pastorear a igreja, Deus já sabia tudo o que ia acontecer. Então, tudo começou com uma transferência pelo Exército e para um local que inicialmente não estava nos planos, mas que Deus mudou. Vocês chegaram em que ano aqui em Cascavel? Em janeiro de 2001. 2001, e a igreja iniciou em 2004. 2004. Você falou um pouquinho que não era algo que talvez vocês sonhavam em ter uma igreja. Como que foi esse processo? Como que foi o nascimento da nossa igreja? Como que Deus colocou no coração de vocês? Como que foi esse processo desse nascimento da Igreja Batista? Vou deixar a Claudinha falar um pouquinho. Nasceu sem 9 meses de gravidez. Nasceu muito rápido, na verdade, não é? Porque foi uma coisa que Deus surpreendeu a gente com os planos dele. Os planos, como o Jefferson disse, era vir para Cascavel, ficar 3 anos e ir para João Pessoa. Ele ia se aposentar, não é? A gente já tinha combinado com as meninas, com as nossas filhas, e nós iríamos morar na beira da praia. Mas o Jefferson, no 2º ano nosso aqui em Cascavel, o Jefferson foi para o Timor-Leste, ficou 1 ano no Timor-Leste. E lá ele disse que nesse período, ele buscando a Deus, sozinho, longe da família, em 1 ano a gente se viu somente 2 vezes, ele disse que sentiu algo no coração, que Deus tinha alguma coisa para acontecer, mas nunca pensou que seria isso, não é? Quando ele chegou de lá, ele falou, olha, alguma coisa vai acontecer. De fato, aconteceu, a gente começou a sentir que Deus estava chamando a gente para... A gente achou que seria para encontrar uma igreja. Na época, nós já fazíamos parte de uma igreja aqui. E nesse tempo, o pastor Davi veio lá de Manaus, não é? E convidou a gente para começar uma igreja aqui em Cascavel, e o Jefferson vai contar o resto dessa história. Na verdade, ele não sabia que a gente tinha saído da igreja, que a gente congregava aqui. E nós saímos da igreja, até as pessoas lá não entenderam por quê, mas nós recebemos uma direção de Deus para sair da igreja, e logo em seguida veio
o convite dele para iniciar esse igreja, e a gente pensou, mas iniciar a igreja, a gente sempre foi muito ativo na igreja. A gente sempre ajudou, sempre esteve ali liderando algum ministério, cuidando. Eu já fui diretor de evangelismo lá numa igreja lá do Rio. Vocês vieram de Manaus? De Manaus. Para Cascavel. Nós fomos líderes lá em Manaus, de casais, a gente sempre ensinou. Fui professor de com Deus lá em Manaus, também na escola dominical aqui. A gente sempre foi... a gente foi líder dos teens, né, dos adolescentes. A gente já fez de muita coisa na igreja. Mas ser pastor, aí o negócio ia pegar, porque a gente não imaginava isso, né? Mas Deus já sabia o que Ele queria. Então, interessante que o pastor Davi, que a gente tem uma amizade e tudo, ele nos desafiou, e nós oramos sobre isso, mas será que é a vontade de Deus? E, coincidentemente, uma outra igreja, uma outra denominação de amigos nossos, que nós fizemos aqui em Cascavel, também nos convidaram para iniciar uma igreja. 2 convites. 2 convites, e nós pensamos, Deus, o que o Senhor está querendo com a gente? Né? Decidir com uma já está difícil, agora o Senhor coloca outra, e são pessoas, amigos que a gente ama, todos 2, né? Tanto o Davi quanto a outra família também, que são pastores. Então, a gente foi orar. Algumas noites sem dormir, orando, todo mundo, a família toda, e a gente sempre compartilhava com as meninas isso, e como é que vai ser e tal. E nós iniciamos, então, por uma proposta do Davi, alguns estudos bíblicos. Na casa de vocês, né? Na nossa casa, para ver como é que seria. Claudinha convidou todos os amigos do Alfa, alunos, eu convidei os amigos do quartel, do Exército, e fizemos os vizinhos. Aí nessa veio o César, a Rose, a Sinara, César que é pastor, um dos pastores da igreja, a Sinara, a nossa vizinha de frente, e alguns outros amigos do trabalho, e várias pessoas que a gente conhecia vieram para esse culto, e como vocês viram, alguns estão até hoje aí. Então, fizemos 4 estudos bíblicos, e o pessoal gostou, e a partir daí não parou mais, né? Começou. Foi 4. Era uma igreja com tempo contado. Era 4 semanas. Era quarta-feira à noite o estudo bíblico, durante um mês, 4 quarta-feiras. Aí na semana seguinte a gente fez um encontro de casais. Aí eu liguei para o Davi e falei, olha, o pessoal gostou aí. Está vindo um monte de amigos. Ele falou, pô, meu irmão, então já começou a igreja. Só abriu no culto no domingo. Eu falei, mas será que é tão simples assim? Na verdade, não é simples, mas a gente não sabia o que viria pela frente, né? Eu pensei, não, mas é só fazer a reunião e fazer estudo bíblico. Na verdade, a gente não sabia nada como que ia ser, gerou dúvida, gerou receio. Né? Tem umas fotos ali que vai passar o pessoal que está em casa e mostra um pouquinho da essência do começo da igreja. Tem aí uma reunião ali na garagem da casa de vocês, isso aí. Isso. Na garagem da... o pastor e a Claudinha não mudaram nada. Ali, tão novão ali na foto. Pode passar a próxima foto. Claudinha tá a mesma coisa, né? Meus cabelos é que caíram e alguns ficaram brancos. Eu achei interessante ali que já tinha o Nova Kids ali, ó. Na próxima foto ali vai aparecer o pessoal, já desde criança, desde o início já tinha essa essência de ministério, de cuidar das crianças. Pode passar, acho que tem mais algum. Ali é na sala... Era uma programação de crianças ali, né? Ali, ó. Acho que aí é o encontro de casais que vocês falaram. Aí era um... Tem um negocinho, encontro de casais? uns coraçõezinhos. A palestra de casais, exatamente. Olha só, que legal. Aí a gente vê o César e a Rose também estão aparecendo ali, o Danilo e a Mari estão nessas fotos, acho que o Éder e a Eveline também estão. Uma história marcante desses 16 anos aí que vocês têm no coração, algo que... Vocês imaginavam, né, chegar hoje do tamanho que está e impactar tantas vidas? Eu sempre imaginei, na verdade. Eu orava por isso, imaginava, mas eu vou deixar primeiro a Claudinha falar a história marcante aí, porque história marcante a gente tem na igreja, na família, né? Quer falar primeiro? Foram muitas histórias marcantes, isso aí daria uma outra live, um outro momento.
E uma história marcante. Quando a gente mudou para cá foi marcante. Eu lembro que a gente mudou o local da General Osório para cá. Isso aqui parecia enorme, enorme. E alguém falou assim para a gente: nossa, vocês têm muita fé, vocês acham que vão encher esse lugar aqui? Aí a gente olhou, eu olhei, eu lembro que eu falei para o Jefferson: amor, já estou achando pequeno. A gente nem começou e já estou achando pequeno, mas foi marcante essa mudança de local, passar para 4 cultos num domingo, isso foi marcante. Claudinho, eu lembro que você, desculpa te interromper, eu lembro que você falava que você já viu o esboço do pastor desenhando a igreja da maneira que ele queria. Era essa aqui, né? Parecido com essa aqui. E para quem não sabe, a Igreja Nova, o pastor participou muito do desenho também. Ele é um arquiteto, engenheiro, muito bom nisso aí. Aliás, falando em desenhar a igreja, eu lembrei agora, tem a ver com a história da igreja no coração de Deus. Não necessariamente a história que a gente conhece, mas a minha sogra conta que quando o Jefferson era pequenininho, as crianças desenhavam, todo mundo desenhava, e o desenho dele sempre era uma igreja com uma cruz. Então, vai gostar de igreja assim desde pequeno, né? E no projeto lá da Igreja Nova, pelo menos na imagem, tem uma cruz lá do lado de fora. Quem sabe que é esse projeto aí que você desenhava, pastor? O arquiteto é que bolou aquilo ali. Aquela ideia da cruz ali não foi minha, não. Foi Deus, era Deus. Mas uma história marcante que a gente tem em relação à igreja foi o primeiro culto no Ciro Nardi ali. Foi marcante ver toda a igreja reunida, porque a igreja, em vários cultos, teve gente que se encontrou ali que não sabia que estava na igreja. Eu ouvi relato de algumas pessoas nesse sentido. Foi marcante o culto no Ciro Nardi, foi marcante aquele piquenique no lago. Então, vários momentos da igreja. E como família, para mim, uma das coisas mais marcantes foi o testemunho da Bia, que foi recente agora, que ela colocou no Instagram o testemunho dela. Foi muito marcante para nós e emocionante, né? Aquele testemunho dela mexeu muito com a gente ali, porque foram anos de oração, né? E joelho no chão, meus cabelos acho que caíram também por causa disso. Mas acho que agora vai voltar, né? Vai voltar. O testemunho da Bia foi muito marcante para mim. A gente tinha certeza que Deus ia agir e essa promessa de Deus ia se cumprir. E aqui fica uma palavra para os pais também, né? E a Bia sempre falava para mim: pai, tá tudo aqui dentro que você me ensinou, né, Bia? Bia falava: está tudo aqui dentro, e na hora vai acontecer, né? Então, esse testemunho mexeu muito comigo, com a gente, né? Sobre a vida dela, né? A experiência com Deus dela, a decisão dela com Cristo. A gente vai passar daqui a pouquinho esse testemunho. Ótimo. Aí, foi recente, né? E eu acompanhei um pouquinho disso aí. Eu tô 16 anos, eu estou praticamente nos 16 anos. E é incrível ver o que Deus fez na vida da família de vocês e a dedicação e o amor que vocês tiveram pela igreja. E a gente tem certeza que não foi em vão, né? Essa igreja em Cascavel tem muito da dedicação e do amor de vocês. É um desafio liderar uma igreja do tamanho da nossa, né? Na verdade, é um desafio liderar pessoas, né? E muitas pessoas, a gente tem uma equipe de liderança que Deus enviou. Mas qual que foi o maior desafio nesses 16 anos de igreja que vocês, quando pensam nessa história, nesse tempo desses 16 anos, o maior desafio que vocês tiveram aqui como igreja ou como família, se vocês quiserem compartilhar? Quer falar? Você está na ponta da língua? Não, eu posso falar. O maior desafio para nós foi não desistir da missão. Mesmo com as dificuldades, as provações, as lutas familiares, prosseguir com o chamado que Deus colocou para nós e não desistir. É isso. O maior desafio foram as provações, porque na hora que vinha a provação na nossa vida, eu costumo falar, a gente costuma conversar que até começar a igreja, eu não me lembro na vida de ter passado por um problema, assim, que eu pensasse: nossa, estou passando um problema.
Mas foram muitas e são muitas bênçãos, mas foram muitas provações e com certeza ainda virão algumas, não é? Porque a nossa vida faz parte. Mas nas horas das provações, teve um período que a gente precisou aprender algo que Deus quis ensinar para a gente. A gente conversa isso de vez em quando. A gente, quando passou pela cabeça em algumas situações da gente pensar, será que o nosso tempo aqui acabou? Será que está na hora de passar para outro? E orava, e aí Deus falava não. Então a gente aprendeu isso. Já a gente pensaram em desistir, então, isso passou no coração. já passou íntimo aí. poucas vezes em momentos cruciais, passou, mas não passa mais, porque a gente conseguiu chegar no entendimento que só para quando Deus diz para. E a hora que a gente entendeu isso, nunca mais passou pela nossa cabeça. E sempre acho que depois dessas provações veio uma bênção abundante de Deus, né? A gente acompanhou isso. O que vocês sonham para a igreja, assim? A gente sabe que a igreja está no sonho de Deus. Vou voltar uma perguntinha aqui. Qual que é a maior alegria desse tempo, então? Desse tempo de igreja na vida de vocês? Qual é a maior alegria nessa caminhada? A maior alegria para a gente hoje, alegria, primeiro, familiar. Alegria na família é a presença dos netos, os filhos, os genros, que são uma bênção, esses genros, né? Os netos, ter neto é uma alegria ter neto, né? Então, na família, essa alegria também da Bia, o testemunho da Bia alegrou muito o nosso coração, mas ter neto é uma alegria constante, e até em alguns momentos a gente fica cansado de ajudar a cuidar, mas é sempre uma alegria encontrar eles e brincar com eles, né? Ter esse tempo com eles e eles desaprendem algumas coisas lá em casa, aí depois eles voltam para casa, tem que corrigir lá, né? Mas a gente sempre está procurando ajudar a ensinar também, dentro do possível. Mas a alegria como igreja são muitas, ver vidas transformadas, a pessoa crescendo com Deus, testemunhos, então isso alegra muito o nosso coração. Ontem mesmo a gente recebeu, falando com uma pessoa por telefone, na verdade ela fez uma doação esses dias atrás, mas ontem que eu falei por telefone com ela, agradecendo, ela fez uma doação, uma pessoa que não é nem da igreja, fez uma doação de 50 cestas básicas para ajudar famílias necessitadas. E ela falou, olha, eu doei para essa igreja, eu não sou daí dessa igreja, sou de outra igreja, mas eu fiz essa doação porque eu percebo que essa igreja é uma igreja confiável. E essa confiabilidade é em relação a toda a igreja. Eu agradeci por isso, mas eu transfiro isso para toda a liderança, para todas as pessoas da igreja que transmitem isso com o seu testemunho. Né? Então, a gente fica muito feliz quando ouve testemunhos como esse de pessoas, através do testemunho da igreja, gerando essa confiança e o nome de Deus sendo glorificado. Então, isso alegra muito o nosso coração, atitudes como essa, testemunhos como esse, né? De ver a igreja crescendo e se desenvolvendo, pessoas amadurecendo também, as crianças, testemunhos de crianças, que nós vamos ver alguns aí ainda, mas que mexem com a nossa vida, crianças pequenas que vão ser pregadores, pastoras já, pastores. A gente tem visto aqui Deus já levantando futuros pastores e pastoras já desde criança. A gente já percebe isso, e isso é uma alegria muito grande. Eu quero falar uma alegria. Essa igreja é uma alegria. Tudo isso que o Jefferson falou, porque nesses 16 anos, a gente tem vários pastores, amigos nossos, pastores que vivem essa alegria de pastorear igrejas, mas também a gente conviveu com pastores abatidos, que desistiram, que se sentiram desamparados, se sentiram sozinhos com as suas igrejas, histórias assim lamentáveis, e a gente sempre conversou isso, né? Como a gente tem alegria com a igreja, como a gente ama essa igreja, e como o Jefferson sempre falou, e eu estou com ele, em tudo que ele fala eu estou ali com ele sempre,
junto, ele sempre falou, quero ser, Deus, se for para eu ser pastor, eu vou ser pastor de uma igreja só. Eu vou dar a minha vida por uma igreja. Eu não quero ficar uma igreja aqui, outra igreja ali, essa igreja é a minha família. Eu quero ver a continuidade, eu quero ver as gerações, é aqui que eu quero me dedicar, não é? Então, se é aqui que ele está, é aqui que eu estou, é aqui que nós estamos. Então, essa igreja é uma grande alegria na nossa vida. E vocês já estão vendo gerações, né? Já está acontecendo isso. A gente vê aqueles vídeos de criança. Eu entrei com 12 anos, então já é um pouquinho de geração, já está com os filhos aí. E o que vocês sonham para a igreja daqui para frente? Quando vocês visualizam essa igreja daqui a uns 10 anos, o que vem na sua Daqui a uns mente? 10 anos, a gente sonha ter... Eu não vou falar em números, né? Mas a gente sonha evangelizar muito e muito mais pessoas, alcançar cada vez mais pessoas em Cascavel, nosso sonho. Inclusive, por isso que a gente está indo para um novo local, que está sendo construído lá e vai nos abençoar, vai nos servir como igreja, justamente com mais espaço para poder crescer, né? Tem que ter espaço para poder colocar pessoas. Então, o nosso sonho é continuar evangelizando, ir para o novo local, creio que no máximo em 2 anos, pelo planejamento é esse, a gente vai estar lá em nome de Jesus, naquele novo local. E a partir dali, desse novo local, eu creio que Deus vai gerando sonhos de acordo com o tempo. Ele não dá tudo de uma vez, mas eu creio que a gente vai para uma sede própria. É um sonho nosso, num local bem grande, provavelmente não será dentro da cidade. O ginásio já está pequeno, né? Não dá para ser mais. Vai ter que ser esse local é para 2.000 lugares que a gente vai, né? Que está sendo construído. Então, multiplica 2.000 por 4 cultos, 5 cultos. A gente vai sair dali para um novo local, que a gente não sabe quanto tempo vai ser, né? Mas, em princípio, aí, dentro desses poucos anos que vem pela frente, Deus vai fazer a multiplicação e a gente vai para uma sede própria, que o Senhor vai dar os recursos para a gente construir. Porque eu estava até conversando com a Claudinha, se a gente tivesse construído a igreja como a gente estava desejando alguns anos atrás, essa igreja seria pequena. Seria um investimento que a gente ia ter jogado fora. Né? Jogado fora não, porque eu poderia vender e tudo, mas ia ter um trabalhão tremendo tendo que construir outro. É aquilo que o Rick Warren fala, né? O tamanho do tênis não define o tamanho do pé. É o pé que define o tamanho do tênis. Então, a igreja ela vai crescendo e a partir daí vai chegar um momento, sim, que vai ser necessário um local bem maior, com um grande estacionamento, e o Senhor vai dar os recursos, a gente crê. Vamos sonhar junto, então. Vamos sonhar. Todo mundo que está assistindo essa live faz parte desse sonho. Tudo começa com um desejo no coração que o Senhor coloca, né? Então, eu creio, e sonhos de formar liderança é o nosso sonho também. A gente está com a escola de líderes no nosso coração, a gente teve que parar esse projeto por causa da pandemia, mas a gente vai reativar, em nome de Jesus, a escola de líderes. A gente vai, né, tem um propósito de treinar liderança, propósito de enviar, de expandir, plantar novas igrejas em cidades próximas. A gente tem esse desejo. As cidades do interior do Paraná que são carentes de igreja, precisam realmente, né, que tem uma igreja lá que pregue a palavra. São poucas as igrejas. Então, são vários sonhos aí, né? E fazemos parte. Vamos sonhar junto com toda a igreja, que seja realmente o sonho de Deus, amém, né? Amém. Quer compartilhar alguma coisa, Claudinha? A gente vai passar um vídeo. Quer compartilhar mais alguma coisa? A gente vai passar um vídeo, o pastor falou um pouquinho sobre o testemunho da Bia, e a gente vai passar um vídeo que ela gravou, compartilhando o que Deus fez no coração dela, e a gente quer compartilhar com a igreja. Oi, meu nome é Bia, e nesse aniversário de 16 anos da igreja, venho aqui celebrar a vida dos meus pais. Fico pensando, meu pai, coronel aposentado, poderia ter escolhido morar na praia, bem tranquilão, como ele e minha mãe sempre sonharam. Minha mãe era uma das melhores professoras do Alfa.
abriu mão da sua profissão para embarcar nessa jornada com meu pai. Tudo por amor a Deus. Então tudo começou na garagem da nossa antiga casa da Vila Militar. Passou um tempo e meu pai se aposentou. E eu não entendia por que eles tinham escolhido permanecer nessa cidade. Eu chorava e implorava para voltarmos para o Rio. Falava que essa cidade e as pessoas eram estranhas e que nosso lugar não era aqui. Eu achava que meu pai tinha que usar o tempo dele para empreender e não ficar ouvindo o problema dos outros. Tinha certeza que se eles tivessem uma empresa daria muito certo, bombaria, porque eles são demais em tudo que fazem. Mas esse não era o plano de Deus para eles. Só que eu continuava pensando que era um desperdício esse potencial todo sendo sugado por pessoas. Nessa fase de adolescência, eu demorei um pouco para aceitar que eu tinha um pai pastor e que além de tudo era militar. Eu achava tudo correto demais, eu queria era ser descolado. Mas graças a Deus eles são corajosos, perseverantes, com uma fé inabalável e não deixaram que nenhum problema com filhos desviassem do propósito de vida deles. Já pedi perdão várias vezes pelo trabalho que eu dei mais nova. Os anos passaram e eu amadureci. Percebi o quão egoísta eu era, que tudo aquilo era falta de amor a Deus. E então essa fase passou e tudo que tinha de bom em mim voltou. Todos os ensinamentos, desde criança, estavam ali. Me ensinaram princípios de vida no qual eu sou imensamente grata. Me ajudaram a me tornar a mulher que eu sou hoje. E sou muito feliz com o que me tornei. Eu brinco com eles que o trabalho que eu dei foi uma pós-graduação que eles fizeram para ajudar outros pais por aí com adolescentes rebeldes. Hoje senti vontade de expressar aqui o tamanho da minha admiração por eles e dizer que vocês são minha inspiração de vida. Vejo meninas, mulheres se inspirando em blogueiras, coach e penso: caramba, como é especial eu ter de inspiração como mulher minha própria mãe. Que privilégio! Ter meu pai como pai acabou me tornando exigente na escolha de um marido. Olhava como ele era como homem e pensava: será que existe algum homem que eu consiga respeitar, admirar e amar igual minha mãe age com ele? Mas eu já tinha preparado o melhor para mim. Hoje, a igreja que começou na garagem da nossa casa, da Vila Militar, com meu pai tocando violão e dando a palavra, minha irmã no teclado, minha outra irmã cantando, eu passando a letra da música no retroprojetor, minha mãe organizando tudo, tem mais de 3.500 membros e isso tudo é reflexo de 2 pessoas que dão a vida delas todos os dias por amor a Deus. Vocês são exemplos de vida e eu sou imensamente feliz em ter vocês como pais. O aniversário da igreja, mas eu venho aqui parabenizar vocês por toda a dedicação desses 16 anos. Amo vocês. E aqui está a família completa agora, né? Todos da família Borges. E eu não sei se eu coloquei nessa sequência uma foto de 2004 da família, eu coloquei? Aí, ó, começou com o pastor Jefferson, Claudinha, Bianca, Bia e Bruna e cresceu, multiplicou essa família. E eu quero, em nome da igreja, agradecer por vocês terem, até mandei para a Bia esses dias, por vocês terem emprestado o pai de vocês, o pai e a mãe de vocês, para a nossa igreja. Eu sei que aqui é a família de sangue, mas você sabe que vocês dividem a família de vocês com mais de 3.000 pessoas, né? Então, gratidão pela vida de cada um de vocês. E é muito gratificante ver os netos aí, ver multiplicando. É uma alegria. Obrigado, Felipe. Vamos fazer uma oração agradecendo. Pai, obrigado, Deus. Obrigado pelo teu amor, teu cuidado. Te agradeço por essa família. Senhor, pela vida da Claudinha, pelas meninas, pelos genros, pelos netos. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui. E juntos, Senhor, conseguimos superar momentos difíceis. Momentos, Senhor, em que, em algumas situações, nos desanimaram, sentimos vontade de desistir. Mas o Senhor é fiel, o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou e por isso nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua graça e misericórdia. Que o Senhor continue abençoando, Senhor, cada um deles aqui, os netos, as filhas, os genros, dando saúde
e também toda a nossa igreja, Pai, que o Senhor esteja nos conduzindo debaixo da Tua direção, abençoando cada família, protegendo-nos do mal, e que a gente possa realmente, como igreja, cumprir o Teu chamado, aquilo que o Senhor espera de nós. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.